É uma tradição na Itália, principalmente na Calábria, dar o nome do seu primeiro filho, o nome do avô paterno. Meu avô deu o nome do filho dele, Carmine. Então era Carlo, filho de Carmine, Carmine, filho de Carlo, Carlo, filho de Carmine. E essa tradição continuou até hoje. Meu irmão se chama Carlo e meu nome é Leonardo. Nos empórios, além de sempre ter razão, o cliente também era um velho amigo. Leonardo Chiappetta, engenheiro, resolveu seguir esta tradição do comércio. A história de uma família que sempre pensou no nome do pai, do filho e do avô. São muitos rostos, muitas lembranças. Cada navio que parte separa amantes, irmãos, pais e filhos. A velha Itália vai ficando para trás. Agora todo um mundo se abre. Novas línguas, trabalhos. Saudade e esperança se confundem. Para aqueles que sempre viveram no campo, até o nome escrito em um pedaço de papel era novidade. 1908. A América já não era mais um sonho. Era realidade no pequeno empório que o Sr. Carlo Chiappetta abriu no centro de São Paulo. Quase uma vila, com lugar para sítios, fazendas, charretes. Meu avô contava na minha infância e descrevia esse lugar como um lugar que tinha um riacho, tinha chácaras onde se produzia chá e que originou o viaduto do chá, onde tinha um mercado que ele estava estabelecido e que vendia secos e molhados, azeitona, vinho, grande bico, arroz, a cebola, a batata, para as pessoas que estavam vindo para construir a nova cidade de São Paulo. Com o crescimento da cidade, com a vinda dos imigrantes, começou a ter a necessidade de ter um correio maior. Porque as pessoas que estavam vindo para São Paulo tinha necessidade de mandar as notícias para as pessoas que estavam lá fora. Então, o prédio de correio se tornou uma necessidade. No lugar escolhido foi onde que existia um mercado. Esse mercado, então, teve que ser deslocado. E foi deslocado para onde que é hoje o viaduto Santa Efigênia. Viadutos, prédios, trens. Todos pareciam querer chegar ao mesmo tempo. Haveria lugar na cidade para um pequeno empório. E esse momento que foi transferido era um momento que a cidade estava crescendo, era um momento onde estava tendo um movimento migratório grande e estavam começando a aparecer construções grandes, como a do Viaduto do Chá, a do edifício do Martinelli, Estação da Luz. Então começou a aparecer vários mercados para atender todinha essas pessoas. Aí apareceu a ideia de ter um mercado central, onde que juntasse todos esses pequenos mercados que estavam surgindo. E criou-se o projeto do Mercado Central da Cantareira. No dia do aniversário da cidade, em 1933, São Paulo ganhava o Mercado Municipal da Cantareira, logo conhecido como Mercadão. O conceituado escritório do arquiteto Ramos de Azevedo já assinava o prédio do Correio e o Palácio das Indústrias, a atual prefeitura. O projeto do Mercadão foi concebido também por ele e levou 4 anos para ser concluído. São 13.600 metros quadrados de área construída com requintado acabamento em estilo neoclássico. O charme está nos vitrais que registram os costumes agrícolas da época.
A vida do mercado sempre começou muito cedo. 5, 6 horas da manhã era... Então, por muito tempo, né? A hora de abertura do mercado era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, abria às 5h30 e a gente abria para o público às 6 horas da manhã. E fechava às 5h30 da tarde para o público, a gente tinha que estar fora do mercado às 6 horas da tarde. Meu avô Carlos, né? Ele vinha às 6 horas da manhã aqui para o mercado. E ele morava bem perto, né? Ele começou, quando ele estava no começo, não tinha como ter condição, a vida era muito difícil, se contavam tostões, sapato era uma vez por ano, e assim por diante, né? Era uma vida muito difícil. Exemplo, né? Que as embalagens, os embrulhos que se fazia dos produtos eram retalhos das embalagens maiores. Exemplo, vinha o papel que vinha embrulhado macarrão, você fazia o pacote final do arroz. O barbante que vinha embrulhado, você ia emendando e no começo era assim. Variedades de produtos e histórias. Um mercado vivo que reúne por todos os lados as memórias de um povo e de suas tradições. No próximo bloco, vamos conhecer o empório da família Chiappetta. Carlo Chiappetta foi um dos pioneiros do Mercadão. Ocupou o box 8 da Rua G. Começaria aí uma vida de muito trabalho que iria continuar com seus filhos e netos. Para trabalhar no empório, era fundamental o uso de gravata e gorro. Não era muito para atender aos clientes que se vestiam muito bem para ir até o mercado. Enchentes, períodos de guerra, transporte precário, foram duras as lições que levaram à modernização do empório. A construção de mezaninos, por exemplo, aumentava o espaço e protegia as mercadorias. O mais importante era satisfazer os menores desejos dos clientes. Cada um queria comprar uma coisa: arroz, feijão, maçãs, sabão, bacalhau, laranjas, azeitonas. Empório é uma palavra de origem latina, a palavra emporium, e era o lugar onde se comercializava uma grande variedade de produtos. Como tinha uma grande variedade de produtos, precisava ter atendimento. Então se caracterizou hoje empório por um lugar onde tenha uma grande variedade de produtos e atendimento. Secos e molhados, o empório sempre comercializou os gêneros de primeiras necessidades. Então os secos seriam grãos, arroz, feijão, lentilha, grande bico e assim por diante. Molhados seriam molhos, azeitona, alite e assim por diante. Então ficaria um empório de secos e molhados. São Paulo, no começo do século, foi o maior movimento migratório que tivemos aqui. Então vieram muitos europeus. Então mudaram-se, a cultura veio através da culinária. Um dos meios de se transferir a cultura é através da culinária. E a culinária se transfere da maneira que você faz o prato e como que era feito na sua terra. E precisa daqueles ingredientes. Então ele exigia do seu fornecedor, que era o empório, que tivesse os produtos como que ele tinha na terra dele. Então fez essa diversidade ficar maior, né? Então, por exemplo, você tem um prato do sul da Itália, uma cipollina calabresa, que é uma cebolinha que é nativa de uma região da Itália e que tem que ter aqui no Brasil para fazer o gambaccione, que é um prato que é bem
bem típico de uma região. Eu vejo hoje algumas pessoas mais idosas, né, que passaram também com as mesmas dificuldades de ter que aprender sua primeira profissão na frente de um balcão e você ter que se expressar com um cliente, com uma pessoa estranha, que não é da família, que normalmente não é da sua convivência, saber como você vai fazer esse diálogo. Então, essa clientela, por ter essa dificuldade, gostava de ensinar. Pratos exclusivos e grandes restaurantes fizeram de São Paulo a capital nacional da gastronomia. Italianos, franceses, indianos, alemães. Sabores para todas as línguas e paladares. O mercado municipal é uma fonte de inspiração para gourmets. Aromas, novos temperos, especiarias e frutas. Sempre com a mesma qualidade. A tradição da família sempre foi uma comercialização de vinhos e peixe. E o peixe que a gente comercializava era o bacalhau. Por que o bacalhau? Porque a maneira de se armazenar o bacalhau não requeria tanta instalação. O bacalhau é um peixe que você armazena ele ao tempo, né? Ele é salgado, então não necessita de uma câmara de congelamento para ele. Hoje, com as técnicas mudaram, você precisa de um resfriamento. Mas antigamente era uma cura mais forte, que você podia ter o peixe armazenado ao tempo. Andar pelo mercado. Lembrar da infância e dos antigos amigos. Ou melhor ainda, estar frente a frente com todas essas lembranças, em cada barraca, em cada rosto que surgir. Velhos costumes se mantêm até hoje. Carregadores, crianças, a dona da venda, todos criam um universo único, um pedacinho do mundo no centro de São Paulo. As conversas animadas lembram a velha Itália. Os temperos, o velho Oriente. Bacalhau e frutas secas, imagens de festas, alegria. Um aperto de mão e um abraço significam muito para aqueles que viram o mercado crescer e que se ajudaram ao longo dos anos. O peixe fresco e a azeitona rosada atendem ao cliente exigente e à dona de casa. O mercado é tudo isso. Trabalho, passeio, uma compra, amizade, uma surpresa em cada esquina. Eu vim para cá com o objetivo de dar continuidade a um trabalho que tinha começado com o meu avô e veio para o meu pai. E então eu voltei para dar continuidade. Espero que meus filhos, Gustavo, Vinícius, meus sobrinhos, Renato, Adriano, Guilherme, Caio, Marco, tenham essa mesma visão daqui a uns 40 anos, que possam dar continuidade do trabalho que um dia o bisavô deles começou. Assim como a cidade, o Mercadão muda, se transforma, renasce um pouco a cada dia. Não é apenas um patrimônio. Com suas frutas, queijos e vinhos, já faz parte da memória afetiva de São Paulo.